Você já percebeu que o mal raramente se apresenta como algo maligno? Ele não bate à porta vestindo uma capa preta, nem carrega um aviso luminoso anunciando perigo. Na maioria das vezes, ele chega com um discurso convincente, promessas de ordem, estabilidade e até proteção. É como se tivesse aprendido, ao longo dos séculos, que o ser humano aceita melhor o veneno quando ele vem diluído em pequenas doses de lógica e conveniência. É por isso que tantos líderes, generais e estrategistas conseguiram se manter no poder, mesmo tomando decisões frias e impiedosas, porque não se apresentavam como vilões, mas como guardiões de um bem maior. Maquiavel, por exemplo, não escrevia para monstros sedentos de sangue, mas para príncipes que, segundo ele, precisavam garantir a sobrevivência do Estado, mesmo que isso exigisse decisões moralmente questionáveis. Sun Tzu, em outro tempo e cultura, também deixava claro que, para vencer guerras, às vezes era preciso enganar, sacrificar e manipular, mas sempre em nome da vitória e da paz, que viria depois. O mal, quando é inteligente, nunca se apresenta como mal. Ele se apresenta como inevitável. E aqui está o ponto mais desconfortável. Essa inevitabilidade é construída. Não é um fato, é uma narrativa. Quem domina o jogo psicológico do mal sabe moldar os acontecimentos para que qualquer outra alternativa pareça fraca ou inviável. Isso cria um terreno fértil para que a mente humana aceite decisões que, em condições normais, jamais aprovaria. E é nesse momento, quando a nossa própria percepção é moldada, que a linha entre o certo e o errado começa a se desfazer. Talvez você já tenha visto isso acontecer na política, nas empresas ou até em relações pessoais. Alguém justificando uma atitude dura com a frase "não havia outra saída". A questão é que sempre existe outra saída, mas ela pode ter sido tornada invisível por quem manipula a situação. É por isso que entender a psicologia do mal é mais importante do que tentar reconhecê-lo pela aparência. Ele não usa uniforme. Ele veste a máscara da necessidade. Se você está acompanhando essa reflexão até aqui, é sinal de que também percebe que esse assunto vai muito além de datas históricas ou nomes famosos. Ele fala sobre a estrutura oculta que move decisões no mundo real e como essas decisões são vendidas como heróicas. Por isso, se esse tipo de conteúdo te desperta curiosidade e provoca o pensamento, já aproveita e deixa seu like e se inscreve no canal. Isso não é só para fortalecer o nosso trabalho, mas para garantir que você continue tendo acesso a reflexões que raramente aparecem de forma tão direta e profunda. O que vamos explorar juntos não é confortável, mas é exatamente esse desconforto que abre espaço para enxergar o que normalmente fica escondido. Perceba como Maquiavel entendia essa ambiguidade. Ele dizia que o governante não deve buscar ser amado, mas sim respeitado. E se para isso fosse necessário ser temido, que assim fosse. Mas ele não recomendava crueldade gratuita. A crueldade, segundo ele, deveria ser calculada, aplicada de uma só vez e com um propósito claro, de modo que depois viesse a sensação de estabilidade. Esse pensamento revela que, para o estrategista, a moral não é o eixo central da decisão, mas sim o efeito que essa decisão vai produzir no controle do cenário. Sun Tzu, por outro lado, tratava a guerra como um tabuleiro em que a vitória deveria vir com o menor desgaste possível. Evitar batalhas desnecessárias, enganar o inimigo, criar distrações, tudo isso era preferível a um confronto direto. E se, no processo, fosse preciso quebrar promessas ou manipular informações, que fosse feito sem hesitação. O que vemos nesses exemplos é que a psicologia do mal não se baseia apenas na violência física, mas na habilidade de moldar percepções. Não é sobre o ato em si, mas sobre como o ato é interpretado. Se você consegue fazer com que as pessoas vejam uma ação cruel como uma medida de proteção,
você não só evita resistência, como também cria aliados que defendem a sua causa. Esse é o ponto mais perigoso. O mal eficiente não precisa se impor pela força, ele se instala nas mentes, travestido de solução. E essa instalação é tão sutil que, quando percebemos, já estamos defendendo o que antes repudiaríamos. Esse jogo psicológico se sustenta porque toca em algo que está enraizado em todos nós: o medo do caos. As pessoas tendem a aceitar líderes implacáveis se acreditarem que eles são a barreira contra um cenário pior. E é exatamente nesse espaço que estratégias maquiavélicas e as lições de Sun Tzu se encontram, na capacidade de convencer que o sacrifício de alguns, ou a aplicação de medidas duras, é o preço justo para a preservação de muitos. Assim, o mal se perpetua não pela sua força, mas pela nossa permissão silenciosa. E essa permissão é conquistada quando se entende profundamente as inseguranças humanas, explorando-as até que a submissão pareça lógica. E quando pensamos nesse mecanismo, começamos a perceber que ele não se limita a líderes históricos ou campos de batalha. Ele se manifesta em negociações corporativas, em relacionamentos abusivos, em campanhas políticas e até nas redes sociais, onde a manipulação de informações cria realidades inteiras para sustentar agendas ocultas. O que muda são as ferramentas, mas a essência é a mesma. Controlar a narrativa para que a escolha certa seja, na verdade, a escolha que favorece quem manipula. Assim como um mestre de xadrez não joga peça por peça sem pensar no tabuleiro inteiro, o estrategista do mal antecipa as reações, prepara respostas e cria armadilhas que parecem oportunidades. Essa compreensão abre caminho para um território ainda mais sombrio, onde o jogo não é apenas sobre influenciar ações, mas sobre dominar a mente do outro a ponto de ele acreditar que está agindo por vontade própria. É nesse nível que a manipulação deixa de ser apenas uma tática e se torna uma arte invisível, sustentada pela paciência e pela leitura precisa das fraquezas alheias. E é exatamente nesse território que vamos mergulhar a seguir. O verdadeiro poder raramente se revela em discursos inflamados ou demonstrações grandiosas. O poder mais eficaz é o que age de forma silenciosa, construindo redes de influência, alimentando percepções e direcionando comportamentos sem que o alvo perceba. É por isso que a manipulação, quando bem executada, não deixa rastros óbvios. Ela opera no campo das emoções e crenças, influenciando decisões antes mesmo que a pessoa perceba que está decidindo. Quem domina essa arte sabe que não é preciso lutar contra a vontade alheia. Basta moldá-la, lentamente, até que se alinhe com seus próprios interesses. Maquiavel já entendia isso quando aconselhava governantes a manterem uma imagem confiável, mesmo que suas intenções fossem completamente diferentes. Sun Tzu, por sua vez, dizia que a suprema habilidade na guerra é subjugar o inimigo sem lutar. E subjugar a mente é a forma mais completa de vitória. O mais assustador é que a manipulação raramente é percebida no momento em que acontece. Isso porque ela não chega como um ataque, mas como um presente. Um conselho aparentemente desinteressado, uma oferta de ajuda no momento certo, um elogio que desperta a sensação de dívida emocional. Aos poucos, essa construção de confiança serve como armadura para proteger intenções ocultas. Quando a confiança é estabelecida, a manipulação se torna quase automática, pois qualquer dúvida é abafada pelo vínculo criado. E nesse ponto, a vítima já não é apenas controlada. Ela se torna cúmplice involuntária, defendendo o manipulador contra qualquer ameaça externa. O mecanismo funciona porque ele dialoga diretamente com as necessidades humanas mais básicas. A necessidade de pertencimento, de segurança e de reconhecimento. A manipulação eficiente explora esses três pilares de forma simultânea, criando um ciclo no qual a pessoa se sente valorizada e protegida,
enquanto, na verdade, está sendo direcionada para servir a um objetivo alheio. É como uma peça de teatro em que cada ator acredita ter liberdade criativa, mas todo o enredo já foi escrito por alguém nos bastidores. Maquiavel sugeria, de forma velada, que um governante deveria conhecer profundamente as motivações de seu povo, não para servi-las, mas para controlá-las. Sun Tzu recomendava conhecer o inimigo como a si mesmo, porque nesse nível de intimidade é possível prever suas ações e moldá-las ao seu favor. E é aqui que entramos no território mais delicado. A manipulação não precisa ser descaradamente maligna para ser perigosa. Muitas vezes, ela se disfarça de orientação, de mentorias, de lideranças inspiradoras. A pessoa sob influência acredita estar crescendo, mas está apenas se moldando para caber melhor nos interesses do manipulador. Quando esse jogo é levado ao extremo, cria-se uma relação de dependência tão forte que a pessoa perde a capacidade de tomar decisões sem a validação da figura que a controla. Essa é a armadilha perfeita. Prender alguém sem correntes visíveis, fazendo-o acreditar que continua livre. Esse processo não acontece por acaso, mas por um conjunto de movimentos calculados, muito parecido com a forma como Sun Tzu descrevia as estratégias de guerra. Primeiro, enfraquece-se o adversário, isolando-o de seus aliados. Depois, cria-se uma aparência de proximidade e apoio, para que a confiança substitua a vigilância. Em seguida, planta-se a semente da dúvida em relação às próprias decisões, reduzindo gradualmente a autonomia. E, por fim, estabelece-se um sistema no qual o manipulador se torna a fonte de respostas, aprovação e segurança. Nesse ponto, a relação já não é de influência, é de domínio. A manipulação, nesse sentido, é um trabalho de paciência. Ela não se apressa porque sabe que, quanto mais lenta for a construção, mais sólida será a estrutura de controle. Essa paciência é o que diferencia o manipulador amador, que se expõe rapidamente, do estrategista implacável, que pode operar por anos sem levantar suspeitas. E para o estrategista, cada interação é um investimento. Cada palavra, cada gesto, cada silêncio é pensado para reforçar a narrativa que mantém a vítima no lugar desejado. Essa frieza calculada é o que torna a manipulação tão perigosa e tão difícil de combater. Essa compreensão nos leva a enxergar que o poder absoluto não é conquistado apenas por força bruta, mas pelo controle sutil e contínuo das percepções. A guerra silenciosa pela mente é, muitas vezes, mais eficiente e duradoura que qualquer batalha física. E quando entendemos que o manipulador não precisa vencer todas as lutas, mas apenas moldar o campo de batalha para que cada derrota aparente seja parte de uma vitória maior, percebemos o quanto esse jogo invisível pode se infiltrar nas nossas próprias relações e ambientes. É essa intersecção entre medo, confiança e dependência que mantém a engrenagem girando. E é justamente nesse ponto que entramos no território do medo como ferramenta central de controle. O medo é uma das emoções mais primitivas e poderosas que possuímos. Ele antecede a razão, atropela a lógica e, muitas vezes, dita nossas ações antes mesmo que tenhamos tempo de pensar. É por isso que quem domina o medo não precisa dominar a força física. Basta compreender como ele se instala, como se alimenta e como se transforma numa coleira invisível. Quando um estrategista entende essa mecânica, ele não precisa estar presente o tempo todo para exercer controle. Basta criar uma sombra suficientemente ameaçadora para que as pessoas moldem suas próprias escolhas, evitando qualquer caminho que possa atrair a punição imaginada. Maquiavel já dizia que é melhor ser temido do que amado, desde que o temor não se transforme em ódio. Sun Tzu, de maneira mais sutil, ensinava que a vitória perfeita
É aquela obtida antes que o inimigo se atreva a lutar. E nada paralisa mais um adversário do que o medo do que pode acontecer. O mais intrigante é que o medo eficaz raramente vem de ameaças explícitas. Pelo contrário, ele se sustenta na incerteza. Um castigo anunciado pode ser evitado ou enfrentado. Já uma ameaça vaga, nebulosa, cria um estado constante de alerta, um desgaste emocional que corrói a resistência. É como viver num campo minado sem saber onde estão as minas. Cada passo se torna cauteloso, cada movimento calculado para não atrair a ira de quem detém o poder. Essa insegurança contínua é mais eficiente do que um confronto aberto, porque transforma a vítima em seu próprio carcereiro. Esse mecanismo psicológico funciona porque o medo não precisa ser renovado todos os dias. Ele se autoalimenta. Basta uma demonstração pontual de poder para que o imaginário faça o resto do trabalho. Líderes autoritários, chefes abusivos, até manipuladores em relacionamentos pessoais conhecem essa lógica intuitivamente. Eles escolhem momentos estratégicos para impor sua autoridade de forma impactante e depois recolhem-se, deixando que a memória e a imaginação mantenham o clima de tensão. É uma espécie de economia do medo, onde poucos movimentos bem calculados garantem longos períodos de submissão. Maquiavel alertava para um detalhe crucial: o temor deve ser controlado, não excessivo. O governante que se torna odiado desperta não só resistência, mas conspirações. Por isso, o medo precisa ser dosado como um veneno administrado em pequenas quantidades, o suficiente para enfraquecer a vontade, mas não para provocar rebelião. Sun Tzu, embora não tratasse diretamente de governos, aplicava lógica semelhante no campo militar. Demonstrar força suficiente para dissuadir o inimigo, mas sem expor todas as cartas, mantendo sempre a incerteza sobre quais movimentos seriam possíveis. Quando entendemos essa dinâmica, percebemos que o medo é tanto uma arma quanto uma armadilha. Para o estrategista, ele é um recurso que garante controle à distância, mas para quem vive sob ele, é uma prisão mental que redefine a própria percepção de liberdade. Pessoas que crescem ou vivem em ambientes de medo prolongado passam a calibrar suas ações não pela busca de objetivos, mas pela evitação de riscos. E quando uma sociedade inteira é moldada por essa lógica, a criatividade, a inovação e até a coragem se tornam raras, substituídas por um conformismo silencioso que garante a perpetuação do poder. O ponto mais sutil dessa estratégia é que ela não precisa de um inimigo real. O medo pode ser fabricado a partir de narrativas, de rumores, de ameaças vagas sobre perigos invisíveis. Isso cria um estado de dependência, onde a única fonte de segurança é justamente a figura que mantém o clima de tensão. É o manipulador vendendo o antídoto para o próprio veneno que espalhou. Sun Tzu sugeria que a guerra se vencia controlando o campo de batalha antes do confronto. Aqui, o campo de batalha é a mente, e a vitória é obtida antes que a resistência se organize. Quando o medo se instala dessa forma, ele se torna um filtro permanente. Tudo passa a ser interpretado sob o prisma da ameaça, e qualquer ato de benevolência por parte do controlador parece um gesto de generosidade, reforçando o vínculo de submissão. É um ciclo quase perfeito: medo, dependência, gratidão pelo alívio temporário e medo novamente. Esse movimento circular é o que mantém o poder firme, mesmo quando a força física já não está sendo aplicada diretamente. E se o medo pode ser tão poderoso, imagine o que acontece quando ele é combinado com outro elemento igualmente eficaz: a capacidade de criar uma imagem irrepreensível, uma máscara de virtude tão convincente que ninguém suspeita das intenções por trás dela. É essa combinação,
Medo e fachada impecável, que transforma o estrategista implacável num personagem intocável, protegido não só pelo terror que inspira, mas pela admiração que desperta. Talvez o truque mais engenhoso da psicologia do mal seja este: não apenas evitar ser visto como vilão, mas conquistar reconhecimento como exemplo de virtude. É o golpe mais sutil, porque anula qualquer resistência, antes mesmo que ela tenha motivo para existir. Quando uma pessoa, uma instituição ou um líder constrói uma imagem impecável, ela não apenas se protege das críticas, mas transforma qualquer acusação em algo que parece absurdo, quase herético. A máscara da virtude é mais do que um disfarce. É uma fortaleza simbólica, erguida sobre a confiança e o respeito que foram habilmente cultivados. Maquiavel não deixava dúvidas sobre isso ao aconselhar que um governante deveria parecer piedoso, leal, humano e íntegro, mesmo quando precisasse agir de maneira contrária a todos esses valores. Sun Tzu, embora não usasse a linguagem moral, também compreendia que a percepção de honra e retidão podia ser uma arma tática tão eficaz quanto um exército bem posicionado. O poder dessa máscara reside no fato de que ela funciona como uma blindagem psicológica. Pessoas que acreditam estar diante de um modelo de virtude tendem a interpretar qualquer ação dessa figura sob o prisma da bondade, mesmo quando ela é objetivamente cruel ou injusta. Isso cria uma distorção cognitiva perigosa. O benefício da dúvida se transforma em certeza antecipada de inocência. A vítima não questiona, não investiga e muitas vezes se torna defensora ativa do manipulador, atacando qualquer um que ouse levantar suspeitas. É o triunfo da imagem sobre a realidade. O mais inquietante é que essa máscara raramente é um trabalho superficial. Ela não se constrói apenas com discursos ensaiados ou gestos públicos grandiosos. Ela é alimentada nos pequenos detalhes, nas interações pessoais, no cuidado em manter um histórico que pareça coerente com a persona projetada. O estrategista sabe que não pode se sustentar apenas no palco. Ele precisa controlar também os bastidores, garantindo que cada fragmento de informação que chegue ao público reforce a narrativa desejada. E quando essa narrativa se consolida, ela começa a se retroalimentar, pois a própria comunidade já conquistada passa a replicá-la e defendê-la. Maquiavel sugeria que, para governar com estabilidade, era necessário inspirar confiança e respeito público, mesmo que, por trás das cortinas, as decisões fossem duras e pragmáticas. O valor estava no efeito político, não na moralidade intrínseca das ações. Sun Tzu aplicava algo semelhante no campo militar ao defender que um general deve manter sua reputação intacta para não apenas motivar suas tropas, mas também desmoralizar o inimigo que o vê como invencível. Em ambos os casos, a máscara não é apenas uma ferramenta de autopreservação, mas um componente ativo da estratégia. Essa habilidade de sustentar a imagem correta enquanto se toma decisões impopulares é o que permite que o estrategista opere com liberdade quase total. Ele pode agir nas sombras, mudar alianças, sacrificar peças importantes e ainda assim manter a confiança do público. É como um mágico que distrai a plateia com uma mão enquanto a outra realiza o truque. A diferença é que, na política ou na guerra, o truque pode custar vidas, recursos e liberdades, mas ainda assim será interpretado como um ato de coragem ou sacrifício pelo bem comum. Essa dinâmica é tão poderosa que pode perdurar mesmo diante de evidências claras de má conduta. Quando a máscara da virtude está bem cimentada, as provas contra o manipulador muitas vezes são vistas como falsificações, complôs ou mal-entendidos. É nesse ponto que a psicologia do mal atinge um patamar quase imune, pois não está mais baseada apenas em medo
ou manipulação direta, mas na crença coletiva de que a figura em questão é incapaz de agir de forma desonrosa. É a armadura perfeita, não feita de aço, mas de reputação. E é justamente quando essa reputação se torna inquestionável que o estrategista pode aplicar outra de suas táticas mais frias e letais: a destruição seletiva. Em vez de atacar abertamente todos os opositores, ele escolhe cuidadosamente os alvos que sustentam seus adversários, minando a base de apoio e enfraquecendo toda uma estrutura sem precisar derrubá-la de forma explícita. Essa transição do disfarce para o ataque cirúrgico é o próximo estágio dessa engrenagem de poder. O estrategista que domina a psicologia do mal sabe que a vitória raramente exige aniquilar o oponente por completo. Em vez disso, ele identifica os pontos vitais que sustentam a força do adversário e é ali que concentra sua energia. Essa abordagem não é apenas mais eficiente, mas também mais silenciosa, pois permite que o ataque se disfarce de acidente, de consequência natural ou até de ato benevolente. É a lógica da destruição seletiva. Não é sobre derrubar paredes, mas sobre remover os alicerces que as mantêm de pé. Maquiavel compreendia que para manter o controle não era necessário eliminar todos os opositores, mas neutralizar aqueles que possuíam influência real sobre o cenário. Sun Tzu, no campo militar, aconselhava cortar as linhas de suprimento, isolar aliados e atacar a moral antes de lançar um golpe frontal. Em ambos os casos, a essência é a mesma: minar a base para que a estrutura caia sozinha. Essa estratégia opera num campo profundamente psicológico, porque ela não atinge apenas a força física ou a capacidade de ação, mas também a confiança e a estabilidade emocional. Quando se atinge um ponto vital do inimigo, seja uma figura-chave, uma aliança, um recurso ou um pilar ideológico, a sensação de segurança se dissolve. E sem segurança, o foco se perde, as decisões se tornam apressadas e o erro passa a ser inevitável. É como remover uma peça central de um jogo de xadrez. Todo o posicionamento restante perde coerência e se torna vulnerável. A eficácia dessa tática aumenta quando o golpe é aplicado de maneira quase invisível. Não se trata de destruir abertamente, mas de criar circunstâncias que levem à queda natural daquele pilar. É por isso que muitos estrategistas preferem usar intermediários, eventos inesperados ou narrativas cuidadosamente plantadas para enfraquecer a base de sustentação do oponente sem que a conexão direta seja evidente. Isso reduz a chance de retaliação e, ao mesmo tempo, aumenta o impacto psicológico, pois a vítima sente que perdeu algo vital sem sequer entender completamente como ou porquê. Maquiavel sugeria que um príncipe deveria garantir que nenhum poder alternativo crescesse ao ponto de ameaçar sua autoridade, e que qualquer foco de influência paralela deveria ser neutralizado de forma decisiva e exemplar. Já Sun Tzu ensinava que enfraquecer o inimigo antes do confronto era a forma mais segura de vencer. E enfraquecer aqui não significa apenas desgastar fisicamente, mas cortar sua capacidade de agir e reagir de forma estratégica. Esses princípios, adaptados ao contexto moderno, aparecem em disputas corporativas, campanhas políticas e até nas dinâmicas silenciosas de grupos sociais, onde o isolamento seletivo de certas figuras garante o domínio de quem conduz o jogo. O elemento mais frio dessa abordagem é que ela exige desapego absoluto. Para destruir seletivamente, é preciso identificar alvos que muitas vezes eram aliados ou figuras próximas, mas cuja manutenção no tabuleiro se tornou arriscada. O estrategista implacável não se deixa prender por lealdades emocionais. Ele observa o cenário como um arquiteto desmontando uma estrutura peça por peça, retirando exatamente o que compromete a sua visão de poder. Essa capacidade de separar sentimento de necessidade é o que torna a estratégia tão devastadora.
e, paradoxalmente, tão difícil de perceber a tempo. Quando a destruição seletiva é bem aplicada, o inimigo raramente entende que já perdeu. Ele continua tentando lutar, mas suas bases foram corroídas de tal forma que qualquer movimento se torna frágil. A confiança interna se abala, a coesão se rompe e, aos poucos, o próprio grupo começa a se fragmentar sem intervenção externa visível. É nesse ponto que a vitória já está garantida antes mesmo do golpe final. Essa mentalidade de escolher alvos precisos, de agir com paciência cirúrgica e de manter o foco no objetivo final, leva a um outro pilar central da psicologia do mal: o distanciamento emocional. Porque não importa quão habilidoso seja o estrategista, se ele se deixar guiar por emoções momentâneas, colocará todo o plano em risco. É justamente nessa capacidade de manter a frieza, mesmo diante de decisões impopulares ou moralmente duras, que o poder encontra sua expressão mais pura. No centro da psicologia do mal, existe uma habilidade que separa os líderes comuns dos estrategistas implacáveis: a capacidade de decidir sem que o peso das emoções distorça o raciocínio. Não se trata de ausência de sentimentos, mas de controle absoluto sobre eles. É o distanciamento emocional, a habilidade de observar o caos, o sofrimento e até as próprias perdas como se fossem parte de um tabuleiro, não de uma tragédia pessoal. Essa postura confere ao estrategista uma vantagem incomparável. Enquanto outros se afogam em reações impulsivas, ele mantém a clareza para escolher o movimento que realmente o levará à vitória. Maquiavel via isso como virtude, a força e flexibilidade para se adaptar às circunstâncias e tomar decisões duras quando necessário. Sun Tzu, por outro lado, traduzia essa frieza em termos militares: não deixar que a raiva leve à batalha, nem que a euforia leve a subestimar o inimigo. Essa capacidade de desligar o envolvimento emocional é especialmente poderosa porque o conflito, seja político, militar ou pessoal, tende a se intensificar justamente quando as emoções transbordam. A raiva pode acelerar ataques precipitados, o medo pode paralisar, a euforia pode cegar. O estrategista que observa de fora, que vê o cenário como um engenheiro vê uma máquina, não se deixa seduzir por vitórias parciais, nem se abalar por reveses momentâneos. Ele mantém o foco no resultado final, mesmo que o caminho até lá seja longo, lento e marcado por decisões impopulares. O mais perturbador é que essa frieza não se limita a momentos de crise. Ela se torna parte integral da forma como o estrategista opera no dia a dia. Ele calcula relações, alianças e concessões não com base no afeto, mas na utilidade. Pessoas não são vistas como indivíduos únicos, mas como peças que podem ser movidas, fortalecidas, sacrificadas ou descartadas conforme o objetivo maior. Essa mentalidade, quando aplicada com habilidade, é quase invisível para quem está dentro do jogo, porque o estrategista não demonstra indiferença explícita. Ele mantém o verniz de cordialidade, até de afeto, enquanto já planeja o próximo movimento frio e calculado. Maquiavel alertava que a piedade excessiva poderia levar um governante à ruína, pois impediria decisões firmes contra ameaças emergentes. Sun Tzu reforçava que o comandante deveria agir de acordo com a situação real, não com o desejo pessoal de vingança ou glória. Essa neutralidade emocional é uma forma de blindagem contra os erros mais comuns que derrubam líderes: agir cedo demais, ceder a pressões internas ou mudar de rumo por medo da opinião pública. É também o que torna essas figuras tão perigosas, pois sua paciência não é fruto de hesitação, mas de cálculo. Essa frieza é, em certo sentido, uma arma dupla. De um lado, garante que o estrategista mantenha controle absoluto de si mesmo e de seus planos. Do outro, o torna impenetrável para manipulações emocionais vindas de adversários.
Enquanto muitos são levados ao erro por provocações, insultos ou ameaças, o estrategista frio permanece imóvel, esperando que o inimigo se desgaste sozinho. É essa postura que, no longo prazo, transforma o tempo em aliado. Mas essa habilidade exige um preço. Para manter o distanciamento emocional, o estrategista precisa, inevitavelmente, se isolar de vínculos profundos que possam comprometer sua objetividade. Esse isolamento, embora funcional para a estratégia, alimenta a solidão do poder. Quanto mais ele se afasta emocionalmente, mais a sua visão de mundo se restringe ao cálculo e menos espaço sobra para empatia ou reconsideração. E é justamente nesse ponto que surge o risco final. A tentação de ultrapassar todos os limites éticos, pois a consciência já foi moldada para operar apenas sob a lógica do resultado. Esse terreno é perigoso porque é o limiar onde a estratégia racional se funde com a tirania. Quando o estrategista percebe que pode tomar decisões de impacto profundo sem sentir qualquer desconforto moral, ele começa a testar até onde pode ir. O medo, a manipulação, a destruição seletiva, todos os elementos que vimos até aqui, se unem num único objetivo: o controle absoluto. E quando esse controle se torna mais valioso do que qualquer princípio, o último freio desaparece. É exatamente aí que entramos no estágio mais sombrio da psicologia do mal, onde a estratégia deixa de ser um meio e se torna um fim em si mesma. O ápice da psicologia do mal não é apenas vencer, mas controlar de forma tão completa que a vitória nunca precise ser testada novamente. É nesse ponto que o estrategista deixa de ver a estratégia como um recurso temporário e passa a tratá-la como sua própria razão de existir. O controle absoluto é sedutor porque oferece a ilusão de invulnerabilidade, a sensação de que nada pode escapar à sua influência, de que cada decisão, cada reação, cada acontecimento pode ser moldado de acordo com sua vontade. Maquiavel, em suas entrelinhas, deixava claro que o poder tende a expandir-se sempre que possível, e que a tentação de ir além do necessário é inevitável para quem já provou o gosto da dominação. Sun Tzu, ainda que mais disciplinado, advertia que o general vitorioso deve saber quando parar, pois o avanço contínuo, sem necessidade, abre espaço para o desastre. Mas a história mostra que poucos resistem a testar até onde podem ir. O problema é que o controle absoluto não se sustenta apenas na força ou na habilidade, mas na manutenção constante de todos os mecanismos que exploramos até aqui. O medo como guardião, a manipulação como corrente invisível, a máscara da virtude como escudo, a destruição seletiva para neutralizar qualquer ameaça e a frieza emocional para executar tudo sem hesitação. Quando esses elementos estão consolidados, o estrategista vive num estado de alerta permanente, não para se proteger de inimigos externos, mas para evitar que qualquer brecha interna permita a perda de poder. A paranoia se torna companheira constante e, com ela, decisões cada vez mais extremas. Esse estágio é perigoso não apenas para quem está sob esse controle, mas para o próprio controlador. Quanto mais próximo do absoluto, mais estreito se torna o caminho, e qualquer deslize, qualquer sinal de fraqueza pode provocar uma reação em cadeia. Por isso, o estrategista nesse ponto tende a endurecer as regras, a aumentar a vigilância, a reduzir liberdades e a eliminar até mesmo aqueles que antes eram aliados indispensáveis. A lógica não é mais garantir a vitória, mas evitar qualquer possibilidade de perda. E essa mudança de foco é o que transforma o estrategista em tirano. O controle absoluto também cria um paradoxo psicológico. Quanto mais poder se tem, mais se teme perdê-lo. Essa insegurança permanente leva à criação de sistemas de monitoramento e repressão tão complexos que eles próprios acabam se tornando uma prisão para quem os comanda.
O estrategista passa a viver cercado por lealdades compradas, silêncios forçados e elogios falsos, enquanto o mundo real, com suas críticas, resistências e contradições, se torna cada vez mais distante. É a armadilha final, um império sólido por fora, mas frágil por dentro, sustentado mais pelo medo de questionar do que pela força real. O que Maquiavel e Sun Tzu, cada um à sua maneira, sugeriam de forma indireta era que a estratégia deveria servir a um objetivo concreto: estabilidade, paz, vitória, e não se tornar um fim em si mesma. Mas o estrategista que se perde na sedução do controle absoluto já não pensa em termos de objetivo alcançado, apenas em objetivo mantido a qualquer custo. É nesse ponto que a psicologia do mal deixa de ser apenas um estudo de táticas e se torna uma anatomia da decadência moral. E talvez a parte mais perturbadora seja perceber que esse processo não acontece apenas em tronos, palácios ou quartéis. Ele pode se manifestar em pequenas escalas, numa liderança corporativa, numa comunidade fechada, até num relacionamento pessoal. O padrão é o mesmo. Primeiro se conquista, depois se consolida e por fim se controla até sufocar qualquer possibilidade de autonomia. O controle absoluto é como um abismo. Quanto mais alguém se inclina para olhar, maior a chance de ser tragado por ele. E é aqui que deixamos uma reflexão inevitável. Se a psicologia do mal é tão eficaz para conquistar e manter poder, qual é a fronteira que nos impede de cruzá-la? Onde termina a estratégia legítima e começa a tirania disfarçada de ordem? Essas perguntas não são apenas filosóficas, são práticas. E talvez a única defesa real contra o avanço silencioso daqueles que, de forma calculada, aprendem a vestir a virtude, sem nunca deixar de agir pela lógica implacável do domínio total.